Fala pessoal, bem-vindos ao episódio número 3 do podcast mais rico do Brasil. Hoje eu estou muito feliz que eu estou recebendo um amigo, uma das pessoas que eu mais admiro, que é o meu amigo professor Éder Bento, que é um professor inovador, que tem formado profissionais da educação, instando os profissionais a terem mais performance, qualidade de vida e resultado financeiro. Além disso, ele está na vida pública, pleiteando aí futuramente, né? Ele é pré-candidato a deputado federal, já foi candidato, está vindo de novo, com ideias novas e um partido diferente, né, do que a gente tem no cenário político. E, professor Éder, muitas pessoas não te conhecem, muitas já te conhecem, está tendo efetividade legal, está tendo relevância, mas outras não te conhecem. A gente queria, inicialmente, abrir esse papo conhecendo um pouco do Éder Bento, quem é o Éder Bento, de onde surgiu a ideia de entrar na política, como que é a sua vida pessoal, como que é a sua personalidade. Eu queria que você falasse um pouco de você pra gente. Bacana. Lucas, muito obrigado pelo convite aí, fico feliz de bater esse papo contigo. A gente já bateu muito papo, né? Nunca gravou nenhum, então acho que é a oportunidade de a gente gravar e registrar esses momentos aí de troca de experiência, é muito bacana. Eu sou professor há 18 anos, né? Então eu nasci em uma família de professores, eu cresci vendo os meus pais dando aula, meu pai principalmente como professor, e eu sempre admirei muito, sabe, o trabalho que meu pai fez ao longo da carreira dele. E tem feito até hoje, porque até hoje ele dá aula, ele já aposentou, mas mesmo assim ele adora dar aula. E eu cresci vendo o tanto que o meu pai era reconhecido. A gente ia passear, ia sair em algum lugar, sempre a gente se deparava com ex-alunos do meu pai que faziam questão de vir, abraçar ele, agradecer, contar a história, contar o quanto ele foi importante. Então eu passei a minha infância, a minha adolescência, a minha vida presenciando esse tipo de situação, vendo o quanto o meu pai era relevante para as pessoas, o quanto o meu pai ajudou as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, a ter qualidade de vida, etc. Então, ao longo da minha trajetória, eu sempre quis ser igual a ele, meu herói. Eu falei assim, cara, eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai é realmente alguém importante no mundo. Então, eu quero ser tão importante quanto ele, não por status, mas importante no sentido de ajudar as pessoas, conseguir de fato ajudar as pessoas. E quando eu era criança, eu gostava muito do Indiana Jones, sabe? Então, eu pensava em ser arqueólogo ali e tal, por causa disso. Mas depois de um tempo, vivenciando tudo isso que eu acabei de citar do meu pai, eu percebi que, na verdade, eu queria ser professor. Que realmente era algo factível, não era algo de cinema, era algo real. E eu comecei a pensar, a mentalizar isso, estudei, me formei, né, para licenciatura e comecei a dar aula. Só que tinha uma coisa que me incomodava. Me incomodava que para o meu pai ser tão relevante e conseguir ensinar tantas pessoas assim, ele trabalhava muito. Então eu lembro meu pai trabalhar 16 horas por dia, assim, normal, era o normal dele. E ao longo desse tempo eu pensava, eu quero ser professor tão relevante quanto meu pai, ajudar tantas pessoas quanto meu pai já ajudou, só que sem me sobrecarregar, sem me matar tanto de trabalhar. E assim era o meu plano enquanto professor. Só que eu gosto de uma frase de um grande sábio, o Mike Tyson, que diz que todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Ele conhece disso, né? Ele conhece disso, o Tyson conhece disso. Então, o meu plano era trabalhar menos e ter a relevância que meu pai tinha. Só que eu percebi que eu estava trabalhando tanto quanto meu pai. Então, quando eu assustei, eu já tinha lá 3, 4 anos de carreira e estava dando aula em 3, 4 cidades diferentes, trabalhando 16 horas por dia, e eu não tinha nem 2% da relevância que meu pai tinha. Óbvio, eu estava no início de carreira, né? E nesse processo aí, nessa caminhada, eu tentava fazer algo diferente, eu tentava dar aulas diferentes, chamar a atenção dos alunos, conseguir em algum ponto, só que eu sofri muita resistência dos próprios professores, sabe? A gente tentava fazer algo diferente para os alunos, dava certo, os alunos gostavam, só que os professores, muitas vezes, principalmente na iniciativa pública, no caso, né, no setor público, eram contra, falavam mal, achavam ruim, porque aconteciam situações meio complexas, sabe? Os pais, eles acabavam indo na escola reclamar por que os outros professores não davam aula igual davam. Então, acabava criando uma saia justa entre eu e os meus colegas ali, não porque eu tinha essa intenção, mas porque realmente eu estava ali para impactar a vida dos meus alunos, eu queria mudar a vida deles. E quando você vai com um propósito realmente de mudar a vida das pessoas, enquanto professor,
realmente você muda. E infelizmente existem professores que às vezes não conseguem mais enxergar isso, não tem esse propósito. A gente tem um problema sistêmico no nosso país, que existem muitos professores que não são professores. Eles simplesmente caíram de paraquedas nessa profissão. É o único vestibular que conseguiu passar, é a única faculdade que conseguiu terminar, é o único concurso que conseguiu ser aprovado e acaba ficando ali 5 anos, 10 anos, 20 anos e quando viu, aposentou. Então, nesse período, foram décadas formando pessoas em algo que você não tem paixão para fazer. Então, é um problema que acontece muito, sabe, para a educação no Brasil. E eu vi isso acontecer. E aí, beleza, trabalhando ali muito, essa resistência dos colegas, ganhando pouco, trabalhando demais. O que eu pensei? Não vai dar para mim, né? Não vou dar conta desse negócio. Tá muito, muito puxado. E eu cheguei a adoecer, bati o carro. E aí eu falei, não, chega, não vou mexer com isso mais não. Vou tentar ganhar dinheiro de outra forma, vou tentar mexer com outra coisa. E aí eu fui mexer com agronegócio. Fui plantar soja, milho, arroz, tomate, essas coisas tudo aí a gente foi aprender. Eu sempre morei na fazenda mesmo, mas eu nunca fui o agropecuarista em si, né? Então, passei a ser. E nesse processo, plantando, empreendendo, cuidando da gestão ali, eu aprendi algo que foi assim, muito importante para a minha vida. A automatização. No setor da agroindústria, né, do agronegócio, a gente tem muita automatização. Os processos são automatizados para poder gerar eficiência. E por que eu trabalhava muito enquanto professor? Porque eu não era eficiente, eu não automatizava o processo que eu poderia. E a gente não aprende isso enquanto professor. E eu comecei a trazer isso para a sala de aula. Eu nunca saí da sala de aula, mas eu diminui muito minha carga horária nesse período. E quando eu voltei para a sala de aula, o meu foco total para a sala de aula, eu comecei a implantar inovação utilizando tecnologia. E isso me fez destacar e ganhar o reconhecimento que eu esperava desde o início da minha carreira. Eu comecei a receber convites para atuar em outros setores para além da sala de aula, inclusive. Então, aí eu cheguei a ser, nos últimos anos, gestor. Então, nos últimos anos eu fui diretor de recursos humanos, diretor de atendimento ao cidadão. A gente fez um trabalho bacana de inovação na prefeitura por conta dessa inovação na educação, enquanto assessor pedagógico também, sabe? Então, foi um trabalho, foi uma carreira que foi crescendo por conta dessa pegada de professor inovador. E eu percebi que eu precisava expandir isso mais. Aí eu fui e resolvi empreender no digital. Então, eu comecei a fazer uma formação de professores inovadores para multiplicar realmente esse trabalho. Através de uma plataforma de EAD. Exatamente. Então, eu comecei a formar professores do Brasil inteiro, ensinando como fazer isso, como utilizar a tecnologia, a inovação, para poder ser mais efetivo no seu trabalho. E com eficiência, a gente sabe muito bem o que vai acontecer. Você vai ensinar melhor, você vai conseguir ser melhor remunerado, porque o seu tempo está otimizado, e no final das contas você vai ter qualidade de vida. Então, o professor vai trabalhar realmente com paixão. Então, foi o que a gente fez. E ao longo dessa jornada, a gente foi contribuindo para a vida de várias pessoas, né? E além disso, a gente resolveu se colocar como pré-candidato a deputado federal nesse processo, porque eu entendi que a força política também é importante para a gente poder alterar algumas regras, alterar alguns entraves, tirar os freios das pessoas que querem empreender, que querem fazer a diferença nesse país. Então a política acaba freando muito a gente aí. Éder, você falou sobre inovação na educação, em ter um professor inovador. Afinal, para aquele professor que está assistindo a gente, que ele pensa, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter mais tempo, eu quero ter processos otimizados, eu quero automatizados. O que é ser um professor inovador? Vamos lá. A visão que a gente tem, a maioria dos professores tem, a maioria da sociedade às vezes tem ainda, é o seguinte: quem define o produto que a gente compra lá no mercado é o empresário malvadão. As pessoas pensam isso, sabe? É o cara lá que acordou e falou assim: eu vou inventar um copo azul porque eu acho mais bonito e eu vou vender esse negócio aí. Só que não é assim que funciona. Quando a pessoa aprende a empreender, quando a pessoa entende o que é o mercado, o que define o que a indústria vai produzir, o que a loja vai vender, não é a cabeça do empreendedor. É o hábito de consumo das pessoas, é o que as pessoas estão procurando para comprar, que faz o empresário produzir aquilo para vender. E por que entender isso é importante? Porque
a mão de obra que vai estar envolvida nesse processo de produção, ela tem que estar preparada para as mudanças que acontecem no mercado. E essas mudanças são ditadas pelo hábito de consumo das pessoas. A maioria dos professores não entende isso. A maioria dos professores pensa o seguinte: eu tenho que ensinar matemática, eu tenho que ensinar ciências, história, as disciplinas normais, do mesmo jeito, da mesma forma que o meu professor ensinou, da mesma forma que o professor dele ensinou para ele, e assim por diante. Só que o mundo mudou. O hábito de consumo das pessoas mudou. Os produtos e serviços que são oferecidos hoje são diferentes do que são oferecidos há 40 anos atrás. Só que a nossa educação não forma uma mão de obra qualificada para esse novo mercado de trabalho. É aonde eu estava conversando agora há pouco com um amigo, dizendo exatamente isso. Hoje é muito difícil você conseguir contratar um programador. Você não consegue contratar um programador rápido. Por quê? Porque pouca gente se dedicou para essa parte. Porque o ensino formal não é voltado para isso. Vamos olhar para a economia digital. A gente está inserido na economia digital. Vai contratar um gestor de tráfego para você ver. O tanto que é difícil achar um cara bom, capacitado, preparado para isso. Um design, social media. São profissões que não existiam há 10 anos atrás. Não existiam. Mas existem hoje. E a escola está preocupada em fazer o cara decorar as capitanias hereditárias. Entende? Então, o pressuposto da educação básica, principalmente, está errado. Então, o que é ser um professor inovador? Primeiro, é ser um professor que vai conseguir captar a atenção do aluno. E como é que você vai captar a atenção do aluno se você não é, segundo, relevante para o aluno? Então, eu tenho que captar a atenção do aluno, eu tenho que ser relevante para o aluno, e eu tenho que fazer isso de um jeito automatizado, porque vai sobrar tempo para eu me preparar e acompanhar as mudanças do mercado. Então, são 3 pontos importantes aqui. Eu preciso captar a atenção do aluno usando tecnologia, que é a linguagem dele, é onde ele está inserido hoje, na internet. Eu preciso estar preparado, ensinando algo relevante para o aluno, que vai fazer com que ele realmente tenha espaço no mercado de trabalho e consiga disputar com robôs. Porque daqui para frente, Lucas, a grande verdade é a seguinte: as vagas de trabalho estão sendo e serão ainda mais substituídas por robôs. Isso que você falou, né? Você falou que para ser um professor inovador você tem que automatizar. Como a gente vai automatizar sem prejudicar os professores? Mas essa que é a questão. O aluno, ele não precisa do professor para aprender. Isso eu tive dificuldade de entender. Então presta atenção no raciocínio aqui, porque realmente isso é o que as pessoas têm dificuldade de aprender. Quando você entende que a tecnologia ela é uma aliada, na verdade, você começa a perceber que tudo já está inserido em tecnologia. Quando eu falo que o aluno não precisa do professor para aprender, é uma grande e dura verdade. Hoje o aluno tem um professor Google na casa dele. Ele pode, a qualquer momento, perguntar alguma coisa lá para o Google e o Google vai responder. Qualquer pessoa tem capacidade de aprender sozinha. Qualquer pessoa. Esses dias eu estava dirigindo de carro para casa e os meus filhos conversando ali e tal, e eu resolvi perguntar para eles o seguinte: por que vocês vão para a escola? Perguntei aos meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? Por que vocês vão para a escola? Qual que é o objetivo de ir para a escola? E os 3 responderam para mim o seguinte: para não ficar burro. A gente vai para a escola para não ficar burro. Aí eu falei assim: não, mas peraí, vocês não são burro aí. Não ir para a escola quer dizer que você vai ficar burro? Não é isso. Vou explicar para vocês por que vocês vão para a escola. Todo mundo vai para a escola para ganhar tempo. Essa é a verdade, para ganhar tempo. Uma pessoa que nunca foi para a escola, uma pessoa que é analfabeto, se você botar ela no centro lá e falar assim: acha o endereço tal, ela vai conseguir encontrar? Vai. Ela não vai ler placa nenhuma, mas ela vai perguntando para um, para outro, vai conversando até encontrar o endereço. Provavelmente vai demorar mais do que a pessoa que sabe ler e que vai olhando as placas e chega mais rápido. Que vai demorar mais do que a pessoa que tem um celular com um GPS, onde ela vai simplesmente colocar a localização e chegar lá. Entende? Então, não é a escola que vai deixar a pessoa menos burra. A escola e a figura do professor inserido nisso, na escola, vai agregar tempo para o aluno. Então, o professor, para ser inovador, ele precisa entender que ele não está lá como detentor do conhecimento. Ele está lá como um mentor que vai ajudar o aluno a aprender mais rápido. Só isso. Aquilo que eu ensino na minha sala de aula, o aluno consegue aprender sozinho pesquisando na internet. Só que ele aprendendo junto comigo, ele vai aprender isso mais rápido, de forma mais direcionada, mais assertiva. E o importante de estar no ensino presencial, na minha opinião, eu sou consumidor de produtos EAD, então eu compro muito curso digital. Porém, existe ali no ensino presencial o mastermind.
Então é o que você falou de ser mentor. O mastermind é tirar dúvidas, trocar ideia, o que você não tem naquela plataforma online. Na minha opinião, eu quero até ver se você concorda com isso, que o essencial do professor ainda estar presente em sala de aula seria o mastermind, esclarecimento de dúvidas, ser mentorado, o aluno ser mentorado pelo professor. É isso. Tem uma frase que eu aprendi com meu sogro na fazenda. Meu sogro um dia disse para mim o seguinte: Éder, é melhor andar à toa do que ficar à toa. E eu não entendi muito bem esse negócio. E depois, quando eu comecei a entender essa questão de criar networking, sabe? Conexões com as pessoas, fazer essa parte do colaborativismo, eu entendi o que é isso. É melhor você andar à toa, porque andar à toa você conhece gente, você conversa com pessoas, você cria laços, você cria conexões, você acaba abrindo portas que você nem imaginava. É melhor do que ficar à toa. Igual a gente fala, né? Cangando grilo, né? A gíria. Então, isso faz total sentido na própria escola. Hoje, nos meus negócios, eu tenho várias pessoas que já foram meus sócios, ou que prestam serviço para mim, ou que a gente fez alguma parceria, que são ex-alunos meus. Sabe? Porque a gente criou um network, um laço. Então, se eu preciso de algum profissional, de alguma área específica, na minha memória vem pessoas que eu tive contato diário na sala de aula, que eu conversei, que eu aprendi. Porque o professor não só ensina, ele aprende. E é exatamente esse o ponto do ensino inovador. É uma troca de experiências. Pode ocorrer essa troca de experiência no formato online, claro que sim, facilita, resolve um monte de problemas, dificuldades geográficas e tudo mais, mas o networking, né, o contato presencial tem muita vantagem, né? O colaborativismo ele é um pressuposto dessa nova indústria 4.0. Você precisa entender que você tem que ganhar das máquinas, né? Você vai concorrer com máquinas para ter uma vaga de trabalho. E como é que você vai fazer isso? Você tem que dominar a máquina. E você trabalhar em conjunto com outras pessoas te dá velocidade. Mais uma vez eu boto no tempo. Tempo é o nosso bem mais escasso e mais valioso. Então, a gente tem que entender que tudo que faz você ganhar tempo é bom. Então, a escola, no modelo de ensino inovador, te faz ganhar tempo. Que seja com o professor te direcionando, que seja no contato com colegas te ajudando a entender mais rápido. Então, realmente, o ensino presencial ele é extremamente importante. Eu não acho que tem que acabar com o ensino presencial de forma alguma, mas a gente também tem que entender que existem pessoas que têm perfil para estudar sozinho em casa também. Sabe? E você não pode simplesmente dificultar o acesso à educação para essas pessoas, sabe? Então, principalmente pela flexibilidade, né? Porque tem gente que quer aprender algo, quer investir em uma especialização, quer ter um conhecimento, quer investir em algum novo conhecimento que vai agregar valor a ela, e ela não tem tempo. E quando ela tem acesso a plataformas EAD, ela consegue ter tempo, estudar ali naquele tempo que ela tem. Se ela tiver disciplina, ela vai aprender e vai ter ótimos resultados também. Mas, só voltando aqui para o assunto da característica do professor inovador, eu queria te perguntar se realmente é isso, se eu entendi bem. Então, o professor inovador ele tem características, e as características que você citou para mim são comunicação, então ele tem que ter uma comunicação diferente com o aluno. Alinhada com a linguagem do aluno ali, né? Isso, uma comunicação inovadora. Sim. Ele tem que ter inteligência e estratégia aliada à tecnologia, é isso? Sim. Ele tem que dominar a tecnologia, não ser dominado pela tecnologia. Eu conheço professores que até hoje não têm e-mail. A gente já passou uma pandemia onde o cara foi obrigado a ensinar da casa dele, utilizando o Zoom, outras plataformas, né? E tem professor que ainda não tem e-mail até hoje. Tem professor que se você pedir para ele passar o WhatsApp, ele fala que não tem WhatsApp. Nada contra, sabe? Fala assim, o cara não escolheu, não quer usar a rede social, tá tudo bem. Mas você precisa dominar a tecnologia, você não pode fugir da tecnologia. A tecnologia, ela é uma grande aliada e pode fazer você ganhar muito tempo. Na minha formação, professores inovadores, eu ensino tanto mudar esse mindset, sabe, de professor, pra gente entender que o mercado, você precisa entender o mercado para poder se antecipar às mudanças e conseguir se adaptar mais rápido. Então aí vem a questão da inteligência, da estratégia. E eu também ensino ferramentas para o aluno, para o professor alcançar a atenção do aluno, demonstrar de forma aplicável os conteúdos para o aluno, de forma a não gastar tanto tempo, automatizando processos. Então, existem vários alunos que, por conta de dominar essas habilidades, vários professores, alunos, né, no meu curso lá,
que conseguiram não só mais reconhecimento, mais qualidade de vida, mas também receber mais. Porque quando você começa a se destacar, porque isso faz naturalmente você se destacar, a sua hora, a gente vende hora, nós somos prestadores de serviço, a gente vende hora. A sua hora de trabalho fica mais cara. E aí os empregadores começam a querer contratar você por um preço mais alto. E aí é onde as pessoas conseguem melhorar o seu ganho financeiro. Existem professores no meu curso lá que, em média, ganham 4 vezes mais do que ganhavam quando entraram no curso. Isso em 6 meses ele faz, né? 4 vezes mais. Tem professor lá que eu tenho depoimentos gravados, que eu gosto muito de contar, de saber da história dos meus alunos, que ganham 20 vezes mais. Entendeu? Então, é por conta disso, porque eu uso a tecnologia para ganhar tempo. E quando você tem mais tempo, meu amigo, você consegue gerar mais riqueza. Essa é a grande verdade. Show, fato. Professor Éder Bento, você teve muitas experiências empreendendo, muitas experiências trabalhando com educação, tendo contato com aluno, tendo contato com os próximos cidadãos aí do futuro. Em que, né, e como essa experiência que você teve pode agregar na sua carreira política? Como esse conhecimento que você obteve pode gerar resultados? Primeiro, porque existe um mundo paralelo que é o mundo dos políticos. Então os políticos se colocam numa situação ali onde eles não entendem o que acontece na ponta. Existe uma pesquisa recente que diz que 7 em cada 10 pessoas deixaram de comer carne vermelha nos últimos anos. Isso é alarmante, é muita gente que deixou de comer carne vermelha por conta da estrutura, né, do contexto que a gente vive. E aí você vê políticos em várias esferas, em vários lugares do Brasil, votando para aumentar o próprio salário. No momento de pandemia, onde o pessoal não está conseguindo comprar carne, entende? Então, é uma dicotomia, é um mundo paralelo que os políticos vivem e que você só vai conseguir mudar isso se você entrar na política, levando a experiência da pessoa comum aqui, sabe? Lucas, eu não nasci em família pobre, sabe? Eu não sou de família pobre, eu nunca passei fome, graças a Deus, sempre tive boas condições, mas eu sou igual a maioria da população, de classe média baixa ali, trabalhando muito. Meu pai trabalhava 16 horas por dia para dar condição pra gente. Meu pai dava aula em escolas particulares na forma de permuta. Ele dava aula para poder conseguir bolsa para a gente estudar nas escolas particulares. Eu nunca estudei em escola pública, estudei em escola particular, mas o preço foi alto, entende? O preço foi alto, porque meu pai acreditava que aquilo era importante. Então eu fui privilegiado por conta da garra que o meu pai e minha mãe tiveram na formação minha e dos meus irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos. Agora, a gente vivenciou isso. Eu sei o que é a dificuldade das pessoas de não conseguir pagar uma conta, de chegar no mês ali e ter que fazer sorteio de boleto para saber qual conta que vai pagar. Sabe, eu sei o que é isso. Eu sei o que é você não ter condição de abastecer o carro para ir em algum lugar específico. Essa é a vida do brasileiro. E quanto mais os políticos vivem nesse mundo paralelo, mais difícil é a nossa vida aqui, a vida das pessoas comuns, sabe? Que trabalha, levanta todo dia cedo para poder conquistar alguma coisa. Então, a minha trajetória enquanto professor, enquanto empreendedor, enquanto gestor público, me permitiu enxergar na ponta o quanto é difícil, para além das minhas experiências, inclusive, o quanto é difícil viver nesse país onde os políticos governam para si e para os deles, entendeu? E a gente fica pagando a conta, porque nós somos os geradores de riqueza do país, nós pagamos imposto e mantemos esse país. E os políticos ficam na sua farra ali, né? Gastando dinheiro público com um monte de coisa que não tinha necessidade nenhuma. Então, esse é um ponto essencial. Um outro ponto importante que eu acho que contribui é que ao longo dessa jornada que eu citei aqui resumidamente para vocês, é que eu entendi que existem várias forças, vários poderes, digamos assim, que influenciam a vida das pessoas. E, como eu disse, desde sempre, eu sempre quis ajudar as pessoas, eu sempre quis agregar valor para as pessoas, né? Então, eu comecei como professor, agreguei valor para meus alunos, para os colegas professores enquanto empreendedor, né? E fui multiplicando isso, fui agregando valor. E eu percebi ao longo dessa jornada, enquanto empreendedor, enquanto professor, enquanto gestor público, que agregar valor... existem 2 pontos importantes. O primeiro, que enquanto empreendedor eu consigo potencializar esse apoio, essa influência na vida das pessoas, porque eu consigo multiplicar minha força de trabalho. Empreender é exatamente isso.
Sozinho eu tenho uma limitação de tempo, de recurso, mas quando eu começo a contratar pessoas no meu empreendimento, no meu negócio, eu consigo potencializar, multiplicar a minha força de trabalho. Então, empreender é importante, né? Então, eu consigo alcançar muitas pessoas com isso. Mas eu percebi ao longo dessa jornada que a política é um grande freio, né? Um grande freio, acaba travando a gente, porque os caras inventam umas regras que realmente dificultam a vida das pessoas e não ajudam. Então, esse conhecimento, sabe, tanto do que é a vida da pessoa comum e também do que é os entraves que atrapalham, que freiam o nosso desenvolvimento, é o que eu acredito que me promove, me coloca numa posição de realmente entender o que um bom legislador, o que um bom político precisa fazer para realmente ajudar as pessoas e mudar a vida das pessoas. Professor, você citou aí que você tem alguns negócios, né? Você toca alguns negócios, empreende digitalmente, tem muita coisa para fazer, agrega muito valor na vida das pessoas nesse formato atual hoje que você trabalha. Mas como vai ficar a estrutura dos negócios, como vai ficar os negócios quando você for exigido na vida pública, caso você seja eleito para deputado federal? Que a gente sabe que o político é muito exigido, o político que trabalha. Então, fica complicado você conciliar todas as coisas. Como vai ficar? O bom dos negócios que eu trabalho é que a gente automatizou, né? Então, existem vários processos que acontecem ali que não dependem de mim, né? E o que depender de mim, a gente já está treinando a equipe, treinando pessoas para poder substituir a gente nesse trabalho. Então, não vejo empecilho nenhum em relação a isso, sabe? Essa que é a visão do gestor, do bom gestor. Tem cara que se acha gestor, que é aquele cara centralizador, que decide tudo, que faz tudo, e que se as coisas não passar por ele, nada funciona. Eu não, eu sou um cara que eu gosto de potencializar a equipe, formar pessoas, para que o processo ali dependa o menos de mim, entendeu? Porque aí eu consigo ter qualidade de vida, cara. As pessoas precisam entender que tempo é escasso e a gente tem que ter qualidade de vida. Se eu morrer de trabalhar, eu não vivo, entendeu? Acho que essa que é a grande questão. As pessoas têm que entender que precisa viver, mas produzir, ser eficiente. Então, essa é o meu anseio desde sempre. E é isso que eu ensino para os professores que eu trabalho, para as pessoas que eu trabalho, é que você precisa gerar valor, agregar valor, gerar riqueza, mas ter qualidade de vida, curtir sua família, conseguir fazer muitas coisas. Então, hoje eu consigo fazer tanta coisa assim porque eu aprendi a automatizar processos e a formar pessoas ao meu redor para fazer o trabalho sem depender necessariamente de mim. Aquela frase, né? Tem gente que trabalha tanto que não tem tempo para ganhar dinheiro. É isso. E não tem tempo para viver. Só trabalha. Então... É uma realidade. O que você falou aí, escalabilidade. Construir negócios para eles andarem sozinhos. É isso. Professor, você é filiado ao Partido Novo, né? Sim. Quais são as ideias, primeiro? As principais bandeiras que você vai defender como deputado federal? Que eu torço, que dê certo, que eu acredito que você é um bom nome, uma pessoa forte para vir aí para ser diferente, né? Quais são as principais pautas que você vai defender como deputado federal e como funciona o Partido Novo, qual o diferencial do Partido Novo? Ele já fala que é novo, né? Que é diferente. Eu já vi algumas pessoas falar que não usa dinheiro público. Eu não cheguei a conhecer dentro da estrutura do Partido Novo, mas eu queria que você me falasse um pouco das pautas que você vai defender como deputado federal e um pouco do partido que você está afiliado hoje e que vai concorrer através dele. Show. Vamos lá, você falou de escalabilidade aí agorinha. Esse conceito é bem interessante e eu tô no Novo justamente pelo Novo beber dessa fonte do empreendedorismo, sabe? O Novo é um partido que funciona como se fosse uma empresa, sabe? Então é um conceito muito diferente dos partidos convencionais. Os partidos convencionais funcionam como um grande guarda-roupa, onde os caras vão caçar um monte de cabide para colocar emprego e vão colocar um monte de gente para viver da máquina pública. E não é essa a intenção, sabe? Um conceito muito importante do Novo é que o indivíduo é gerador de riqueza, não é o governo, não é o Estado. Nós que trabalhamos e trocamos o nosso tempo, vendemos o nosso tempo para poder gerar riqueza. É por isso que eu falo que a visão empreendedora, a visão de professor inovador faz total sentido. Vou dar um exemplo simples aqui, Lucas. Vamos lá. Em Goiás a gente tem cerca de 62 mil professores. A gente tem cerca de 900 mil empreendedores. Se eu faço um trabalho sozinho, enquanto professor ou enquanto empreendedor, eu vou ter um determinado alcance, eu vou conseguir impactar um número limitado de vidas. Agora, se eu faço um trabalho que seja
via empreendedorismo, ou principalmente que seja via política, né? Que a política vai impactar a vida dessas pessoas todas. Então, se na política eu consigo tirar os freios para esses 962 mil cidadãos desenvolverem, evoluírem, eu vou estar, no mínimo, multiplicando a minha força de trabalho em 962 mil. Então, é como se eu tivesse feito 962 mil clones. Olha o impacto disso. Então, essa é a visão do novo. A visão do novo é dar liberdade com responsabilidade para as pessoas crescerem, trabalharem, evoluírem, gerar riqueza, cuidar da sua família, que a gente não vê hoje. Hoje existem um monte de leis, de normas que travam a vida da pessoa, que atrapalham, burocracias que fazem com que você perca tempo. A gente está falando já faz um tempo aqui sobre tempo. Tempo é essencial. Então a gente tem um monte de burocracia que trava o tempo da pessoa, faz ela depender cada vez mais do Estado. A visão do novo, e é a minha visão, e é por isso que eu estou no novo, a visão do novo é exatamente criar um Brasil onde as pessoas sejam cada vez menos dependentes do Estado, sejam mais livres. Claro que uma liberdade que eu estou falando aqui não é libertinagem, é uma liberdade com responsabilidade. É a pessoa poder ter o direito dela de acessar os serviços públicos essenciais, mas também ter o direito de comprar com seu próprio dinheiro o que ela quiser. Entende? Então acho que é um conceito diferente, porque hoje o Brasil tá meio doido, né? A gente tem um partido liberal, então. É liberal. O liberalismo faz total sentido, sabe? O Estado ele não dá conta de resolver todos os problemas. Não dá conta. Então, a ideia do novo é exatamente essa. Interessante comentar que o novo ele não foi criado como um partido liberal. Lá em 2014, 2015, quando foi fundado realmente o partido, conseguiu as assinaturas e tudo mais, ele foi atraindo pessoas que naturalmente tinham esse viés liberal. Então, o partido ele não foi criado para ser um partido liberal, mas a ideologia que mais casou com esse grupo de pessoas é uma ideologia liberal, então é o que faz sentido, sabe? Não é um partido de multimilionários, empresários malvadões, essas coisas. Não, você bem colocou agora que é um partido que não usa dinheiro público. De fato, a gente recusa todos os anos um dinheiro público que chama fundo partidário, que é um dinheiro dos nossos impostos que servem para manter os partidos. Todos os mais de 30 partidos que a gente tem no Brasil recebem esse recurso proporcional à quantidade de deputados federais na Câmara, lá na Câmara Federal, e eles recebem esse dinheiro para, entre aspas, manter o partido. Aí, como eu disse, é o cabide de emprego, é pagar um diretor estadual, um diretor de partido, um presidente de partido, etc. Então, é esse dinheiro nosso, é a gente que paga, sabe? É a gente que paga. O Novo recusa isso. No Novo, os filiados contribuem mensalmente para poder manter o partido. Então, nós somos sócios. E eu acho que, volta na questão da empresa, é isso que faz o Novo dar certo. Porque a partir do momento que você olha para o Novo e fala assim, o Novo é um partido pequeno, não tem chance, não sei o quê, ou não vai crescer, e se ele mudar a ideologia, o que eu faço? Nunca mexi com o partido, mas e se ele mudar, virar a casaca lá e mudar? Essa é a grande questão. O Novo, no seu estatuto, ele recusa dinheiro público. Se os filiados mantêm o partido, se o partido começar a fazer um monte de coisa errada, eu simplesmente me desfilio. E aí o partido morre por inanição, entendeu? Não vai ter investimento para manter o partido. Então, realmente é um conceito inovador, é um conceito diferente e casa exatamente com a minha trajetória. Eu estar no Novo demonstra, mais do que tudo, coerência. E é isso que está faltando na política, sabe? Coerência. Realmente. Coerência dos políticos, coerência dos partidos. E o Novo é a casa da coerência. Ali eu vejo realmente coerência, sabe? É um partido onde eu consigo realmente ter liberdade para ser eu e aplicar todos esses conceitos que eu aprendi na minha jornada aí enquanto professor, enquanto empreendedor e agora enquanto político. E as principais pautas que você vai defender? Principais pautas. Primeira pauta que a gente tem que lutar para mudar nesse país é reduzir burocracia. Como eu disse, o tempo é o único recurso que todo mundo tem igual, mas que as pessoas usam de forma diferente e que é escasso. É escasso. Então, hoje a gente tem uma grande máquina criada por políticos. Os políticos eles vão lá, criam um monte de lei para criar dificuldade, para no final das contas tentar te vender uma facilidade. Hoje, para você conseguir um serviço público, você precisa de favor de políticos. Você precisa lá pedir um favor para o vereador, para o deputado, para o governador, para o prefeito. Vou pedir um favor para ele te dar um serviço que já é seu por direito, porque você já pagou por aquilo. Entende? Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, nós do Novo, eu,
professor Éder Bento, defendo que, em primeiro lugar, a gente precisa reduzir burocracia, porque a burocracia são amarras que travam o crescimento do país. Então tem um monte de burocracia desnecessária, um monte de dificuldades que travam o nosso país. Eu vou dar um exemplo simples, assim, bem rápido, para você entender. Aqui na Prefeitura de Anápolis, quando eu assumi a diretoria de recursos humanos ali na Prefeitura, aqui na Prefeitura de Anápolis, na diretoria de recursos humanos, eu fui revisar, um pouco antes até, eu fui revisar os processos que acontecem ali. Processos burocráticos mesmo, para solicitar uma licença, qualquer coisa desse tipo. Processos de recursos humanos, de RH. E eu fui revisar o fluxo de processo, para tentar entender como é que eu poderia reduzir o tempo daquele processo. Tinha processo lá que demorava 6 meses para finalizar, 3 meses para finalizar, era o tempo médio de um processo no RH. Eu falei, não, então é um absurdo uma coisa demorar 3 meses para ter resposta. Não faz sentido. Então eu comecei a revisar esses processos para entender o que a gente podia fazer para otimizar esse tempo. E eu descobri que tinha processo lá que ia 4 vezes para ser assinado pela mesma pessoa em momentos diferentes. E aí eu chamei a equipe e perguntei, por quê? Por que esse processo tem que ir 4 vezes para o diretor de recursos humanos assinar em momentos diferentes? Por que ele não pode ir uma vez só no final, ele revisa tudo e assina? E ninguém sabia me responder. Alguns ainda tentaram, porque está na lei, a gente olhar a lei, não tem nada na lei falando sobre isso. E aí, no final das contas, a resposta padrão de todo mundo era porque sempre foi feito assim. Então eu comecei a combater a cultura do sempre foi feito assim, sabe? Na educação, na gestão pública. A gestão inovadora também. É isso, gestão inovadora tem a ver com combater... Não só professor inovador, mas gestor inovador. É isso. E Lucas, interessante que a gente... Só para você ter uma ideia, cada vez que esse documento ia para um diretor assinar, acrescentava 5 dias no fluxo do processo. Acrescentava 5 dias, em média. Porque se o cara entrar de férias, 30 dias de férias, esse negócio vai ficar parado 30 dias em um dos passos. Entendeu? Então, assim, só esse pequeno ajuste que a gente mudou, redesenhou o fluxo, colocou para ir uma vez para assinar, não perdeu a coerência, não perdeu a transparência daquele processo, a análise vai ser bem feita da mesma forma, só que agora vai ser mais célere o processo. Então são pequenos detalhes que a gente aplicou lá e que eu percebi que existem outras situações em que não é só a cultura do sempre foi feito assim. Em algumas situações, a própria lei trava, dificulta o processo. Então é por isso que a gente precisa de legisladores para mudar as leis e otimizar, reduzir burocracia. Além disso, a gente precisa reduzir impostos. É óbvio que a gente precisa reduzir impostos, né? A gente paga muito dinheiro para pouco retorno. Então, é um contexto muito importante. E, por fim, educação. Acho que não são só essas, mas as principais, pautas que a gente tem que defender. A educação ela é muito importante. O Novo, e eu também, a gente defende muito um olhar mais detalhado, mais efetivo para a educação básica, né? A educação pública ela precisa ser melhor, porque se você parar para pensar, a gente tem 48 milhões de alunos, de jovens estudando na educação básica no país. Desses 48 milhões, 40 milhões estão na educação pública. Então, se a gente quer melhorar a educação do país, a gente precisa melhorar a educação pública do ensino básico. Porque aí a gente resolve um monte de problema. Eu sou professor em todos os níveis, fundamental, médio, superior. E uma coisa que eu identificava muito era o seguinte: a grade do ensino superior, os 2 anos, 1 ano e meio de um curso de graduação, os primeiros semestres ali, são dedicados para revisar conteúdos que deveriam ter sido aprendidos na educação básica. Ou seja, um curso de 4 anos, você vai perder a metade, 2 anos, estudando algo que o cara já tinha que ter aprendido com 12 anos de idade. Então, você está entendendo que a gente está perdendo tempo? A gente precisa formar um cara rápido para ocupar as vagas do mercado de trabalho. A gente precisa formar um cara rápido para poder resolver o problema da indústria do nosso país. E a gente está perdendo tempo, 2 anos, metade do tempo da graduação dele, ensinando coisa que já devia ter sido ensinada lá na educação básica. Então, qual é o foco? Melhorar a educação básica, para a gente não perder tempo ao longo da trajetória desse aluno. Então, é uma pauta extremamente importante que eu defendo e que o Novo, com certeza, apoia, é a educação básica de qualidade no nosso país. Eu acredito que você apoia pautas liberais, dentro da educação.
ideias liberais no segmento educacional. Eu li um livro falando sobre educação liberal que o pessoal citava o projeto Vouchers, os vouchers, né? Não sei se você já ouviu falar, já estudou sobre isso. Sim. Que, se eu não me engano, um aluno custava, na época, R$600 para a escola pública, um aluno de escola pública. Hoje já custa mais. Já. E se esse investimento fosse feito em educação privada, ele conseguiria pagar uma educação privada de uma qualidade infinitamente superior. Vamos usar um exemplo aqui de Anápolis, tá? Que é a nossa cidade. O custo médio por aluno na iniciativa privada, a mensalidade do aluno na escola privada é mais ou menos R$530. Mais ou menos, R$530 na escola privada. O custo médio, se você pegar lá a verba destinada para a educação, o município de Anápolis e o Fundeb e tal, e dividir pelo número de alunos, que é mais ou menos uns 35 mil alunos que a gente tem na rede municipal aqui em Anápolis, vai dar em média R$740. Então, olha a discrepância. Hoje a gente gasta R$740 por aluno na escola pública, municipal, e a gente gasta R$530 na escola privada. Ou seja, se eu colocar meu aluno na escola particular, eu vou pagar menos do que colocar ele na escola pública. Só que eu não colocar na escola pública, eu continuo pagando esse valor. Então, qual é a ideia do voucher? A ideia do voucher é o seguinte: é permitir que o governo consiga oferecer educação básica, pública, de qualidade, sem necessariamente precisar de uma gestão estatal. Essa é a grande questão. Então, existem escolas particulares que têm vagas ociosas ali, precisa de uma lei para isso, tá? Uma organização, faz uma parceria com a prefeitura, e aí a prefeitura vai repassar parte desse valor, não precisa ser os R$700, passa o valor da mensalidade normal da escola, e você vai criar vagas. São vouchers, como se fosse um ticket, onde o aluno vai poder ir lá e estudar naquela escola particular. Então, a estrutura, os professores, toda a organização da escola é particular, mas financiada pelo Estado a partir de um voucher. Então, é uma proposta inteligente, muito utilizada em vários países onde o IDEB é lá em cima, justamente porque você consegue expandir o alcance do Estado para universalizar realmente a educação e melhorar a qualidade da educação. Porque hoje você tem escolas precarizadas, tem um monte de escola com estrutura muito ruim, você tem um monte de escola onde você não tem internet, você não tem um mínimo de condição para o aluno, para o professor dar uma aula bacana para o aluno, e para o Estado resolver isso, exige muito investimento. Você já consegue contornar esse problema se você, com o voucher, já aproveita a estrutura que já existe na iniciativa privada e o aluno vai conseguir agora. Lembra que é tempo, a gente precisa formar esse aluno rápido, com qualidade, agora. Então o voucher faz muito mais sentido do que propor construir uma pancada de escola que às vezes é num lugar que nem tem demanda para aquilo, mas os caras constroem porque sai na foto e fala que construiu escola. Então são soluções inovadoras que a gente propõe, sabe? É uma política inovadora. Professor inovador, gestor inovador, política inovadora. É isso que eu quero trazer para a política. Inovação, que é algo que realmente está no meu DNA e na minha experiência desses mais de 18 anos aí de carreira. Professor Éder, você disse que escolheu o partido para se filiar pela questão da coerência com seus princípios. Então, pela questão da coerência, você não vai utilizar recurso público na sua campanha, é isso? Exatamente isso. A gente tem que entender que eu citei agora há pouco o fundo partidário, que é essa mesadinha que mantém os partidos políticos. Mas, além disso, os políticos criaram o famigerado fundo eleitoral, que é um recurso público direcionado para fazer campanha política. E que é um fundo que, na verdade, financia a campanha dos velhos políticos. Ele não beneficia a renovação. A destinação do dinheiro que os partidos fazem, que não tem fiscalização nenhuma, cada partido faz do jeito que quiser, é direcionado para os caciques partidários, né? Então o Novo é totalmente contra isso, e eu também sou, e é por isso que a gente vai fazer campanha com recursos próprios e de doadores, né, para a campanha, por coerência, exatamente por coerência. Porque, eu não sei se as pessoas sabem, mas só para elas entenderem, nesse ano, nessa eleição 2022, do nosso orçamento da União, do nosso dinheiro de impostos, o que a gente contribuiu com impostos, foi retirado quase 5 bilhões de reais para financiar essa eleição agora de 2022. 5 bilhões de reais. As pessoas não entendem a diferença de bilhão e milhão. Então, só para fazer um comparativo, 1 milhão de segundos equivale a aproximadamente 11 dias. 1
bilhão de segundos equivale aproximadamente a 31 anos. Então a diferença é muito discrepante, de 1 milhão para 1 bilhão. Eu já acharia muito R$1 milhão para financiar a campanha política do orçamento. Agora, 5 bilhões... Pra você ter uma ideia, Lucas, 5 bilhões dá pra fazer tanta coisa, cara. 5 bilhões dá pra gente aumentar em 6 vezes o orçamento com saneamento básico. Se a gente investe em saneamento básico, a gente economiza em saúde, sabe? É muito dinheiro, é muito dinheiro. 5 bilhões de reais daria pra gente investir na educação e ter um resultado realmente significativo no ensino básico, principalmente, mas se a gente for analisar o ensino superior, a pesquisa do ITA, 5 bilhões, daria para financiar mais de 20 anos da pesquisa do ITA. Então, é muito dinheiro desperdiçado, vai ser usado para gastar santinho, para pagar cabo eleitoral, para fazer campanha de jatinho. Esses caras fazem campanha de jatinho, né? Com dinheiro público. É fácil você pegar dinheiro do nosso imposto e fazer isso. Como eu citei agora há pouco, as pessoas estão deixando de comer carne, deixando de ter uma qualidade de vida, pagando tanto imposto assim, e os políticos nesse mundo paralelo que eles vivem. Então, por que eu quero entrar na política do jeito certo, com coerência que o Novo apresenta? Porque a gente precisa entender que a população está sofrendo. A gente entende a dor das pessoas, sabe? E a gente está trazendo isso e quer levar para a política para mostrar para os caras que não faz sentido a gente gastar tanto dinheiro assim com coisas que não são prioritárias. Para mim é muito mais prioritário a gente investir em saúde, em segurança, em educação, e 5 bilhões faria uma grande diferença do que fazer campanha política para esses caras. Professor, eu queria te perguntar uma coisa em relação à sua campanha anterior. São 2 perguntas. Se você tinha essa mesma linha de raciocínio de não utilizar dinheiro público, e como você já foi candidato, teve até uma votação relevante, mas não chegou ali com força para bater a eleição suficiente, qual a diferença da campanha anterior para essa em relação à competitividade? Porque a gente viu uma matéria do Novo, a gente estudando sobre você, que você era licitado como um dos nomes fortes do partido para bater essa eleição de deputado federal. Qual a diferença da campanha anterior em relação à competitividade e também em relação ao recurso público, se você utilizou na época e se você manteve a coerência na época também, já tinha essa mesma linha de raciocínio? Sim. Lucas, é uma boa pergunta isso, para justamente mostrar para as pessoas que a gente tem coerência desde sempre. A gente não é um personagem, sabe? Se você for analisar a campanha da maioria dos políticos profissionais que aí estão, eles contratam uma empresa de marketing, os marqueteiros políticos, onde eles vão criar um personagem, onde os caras vão utilizar aquele personagem para ludibriar as pessoas e ganhar uma eleição. Então, repara, a maioria dos candidatos profissionais vendem aquela historinha, eu vim de família humilde, eu conheço a dor da pessoa e tal, mas na verdade não é, não vê. Quando você conhece a pessoa de verdade, sabe que ela quer esbanjar dinheiro público, ela quer a vida boa, diferente do que a gente apresenta, entende? Então, por que eu falo que o Novo tem coerência? A gente, dentro do Partido Novo, a gente é obrigado, e claro que não é obrigado, mas a gente se dispõe a fazer isso, porque a gente está lá no Partido Novo, é coerência, né? A assinar um termo onde a gente abre mão de todos os privilégios de políticos. Eu, como deputado federal, por exemplo, teria direito a auxílio paletó, carro oficial, uma pancada de assessores, verba de gabinete, um monte de dinheiro, auxílio mudança. Muito privilégio. É muito privilégio. Nós, o Novo, cortamos todos esses privilégios, sabe? E reduzimos o custo com a atividade parlamentar em mais de 50%. É isso que a gente está falando, sabe? A minha meta pessoal é economizar no mínimo 4 milhões de reais. No mínimo 4 milhões de reais. Então, 4 milhões é muita grana. Dá para fazer muita coisa. Então, se eu tenho essa responsabilidade de economizar, se todos os deputados, os 513 deputados, tivessem pelo menos o interesse em ajudar as pessoas e economizar junto comigo 4 milhões, que não atrapalham o serviço nem nada, e conseguem entregar um serviço de qualidade, mas com coerência, com economia do dinheiro público, são bilhões de reais que a gente estaria economizando. Entende? Então, isso é coerência. Eu quero entrar sem gastar dinheiro público, e quando entrar lá, eu quero economizar o dinheiro público. Eu quero realmente cortar privilégio dos políticos. Isso me diferencia muito dos outros políticos. Os políticos querem benefício. O cara quer ganhar a eleição para viver no palácio. O cara quer ganhar a eleição para ter um plano de saúde exclusivo lá, aposentar mais cedo.
e contratar um monte de gente, cabide de emprego lá para poder fazer as coisas. Então, isso não é o que o Novo prega, não é o que o professor Éder Bento aqui prega. A gente quer realmente economizar dinheiro público. Na campanha de 2018, foi a primeira campanha que teve financiamento público de campanha, né? Foi a primeira eleição que foi criar esse fundo eleitoral. Na época, eu não lembro se era 1 bilhão e alguma coisa de fundo eleitoral. Esse ano a verba é de 5 bilhões e já foi definido pelo Tribunal Eleitoral quanto vai ser destinado para cada partido. Então, para você ter uma ideia, o PT, Partido dos Trabalhadores, vai receber mais de 500 milhões de reais desse fundo. A União Brasil, que é o primeiro colocado, vai receber mais de 700 milhões para fazer a campanha. O Novo recebeu, entre aspas, né, 87 milhões, que é proporcional à quantidade de deputados federais eleitos naquele partido. Então a gente tem 8 deputados federais. Com esses 8 deputados federais, o Novo teve direito a 87 milhões. E a gente devolveu esse dinheiro. Foi o único partido que devolveu esse fundo eleitoral de 87 milhões. Que já é muito dinheiro, já ajuda muito. Na campanha de 2018, a gente fez com financiamento próprio, com doação de pessoas. Para você ter uma ideia, Lucas, em 2018... eu gastei em torno de R$10.300 na minha campanha. R$10.300. E a gente teve voto... a gente teve 5.412 votos, se eu não me engano. Então, o nosso custo por voto foi 90, foi baixíssimo, comparado com o que a maioria das pessoas, dos políticos aí gastam. Surreal. E eles gastam muito, principalmente porque o dinheiro não é deles, é nosso. É fácil gastar dinheiro dos outros. Então, a gente gastou... dinheiro suado ali, R$10.000, fizemos uma campanha realmente impactante. Acho que foi uma vitória mesmo por todo o contexto que a gente viveu ali. Nossa chapa na época só tinham 6 pessoas, então era uma chapa pequena, e mesmo assim a gente fez a nossa parte e fez uma votação expressiva para essa quantidade de votos. E para você entender por que agora eu sou colocado como um dos favoritos para bater essa eleição pelo Partido Novo, é porque agora a gente tem uma chapa competitiva, uma chapa completa, né? Então a gente vai ter condição de bater o coeficiente eleitoral. E além disso, o meu custo por voto foi muito baixo, e agora a gente vai ter um investimento maior nessa campanha. Tá mais maduro, tem mais experiência, então a gente vai conseguir otimizar ainda mais os gastos, a gente vai conseguir contratar a equipe para poder trazer uma campanha mais robusta, e a gente vai conseguir alcançar lugares que eu não consegui de forma efetiva. Vou dar um exemplo. Em 2018, eu tive votos em, se eu não me engano, 142 municípios. Eu tive dinheiro para visitar pessoalmente menos de 10. Eu tive condição de ir em menos de 10 municípios desses 142. Então agora, com um pouco mais de recurso, não de dinheiro público, recurso próprio, a gente vai conseguir ir em mais municípios, visitar mais pessoas, olhar no olho, conversar e multiplicar esses votos aí. Então, realmente, a gente tem grande chance de bater essa eleição pelo Partido Novo e entrar lá e fazer uma campanha realmente diferente, fazer uma legislatura realmente diferente e mostrar para Goiás o que é ter um parlamentar do Novo. O pessoal vai ficar orgulhoso, e para quem tem dúvida, dá uma pesquisada aí nos deputados do Novo, os 8 deputados do Novo, você vai ver o que é qualidade legislativa, e a gente quer trazer isso aqui para Goiás também. Show, boa. Professor Éder Bento, a gente tem que pensar regionalmente. Apesar da legislatura ser federal, a gente tem que legislar em prol do nosso estado. Quais são os principais problemas, na sua opinião, que a gente tem aqui no estado de Goiás? E também apontar problema é fácil, agora eu quero ver apontar soluções. Quais são as propostas para solucionar esses problemas? O que você imagina para a gente trazer soluções realmente, trazer resultado? Lucas, por que eu escolhi ser pré-candidato a um cargo legislativo? Porque eu entendo que existem 3 principais problemas que não são só de Goiás, são do Brasil todo. Então, como deputado federal, a gente vai atacar um problema que resolve, né, o problema do Brasil inteiro, mas de forma específica para Goiás, esses problemas são realidade e são pontos que eu vou atacar muito. Primeiro ponto importante que a gente tem que citar é a insegurança jurídica. Isso é um problema sistêmico no nosso país, sabe? E em Goiás não é diferente. Nós temos uma insegurança jurídica. E o que é insegurança jurídica? As leis que são criadas, elas são tão mal criadas, mal planejadas, mal pensadas, sabe? O legislador que cria aquela lei não entende realmente as consequências daquela lei, e aí cria uma lei que vai, na verdade, não proteger o cidadão, não ajudar o cidadão, não dar liberdade para o cidadão produzir sua riqueza e ajudar todo mundo, não, nada disso. Na verdade, vai criar dificuldade para depois vender facilidade. E o judiciário, que trabalha nas brechas dessa lei, acaba
Hoje decide uma coisa, amanhã decide outra, e aí começa a se basear mais em jurisprudência do que na própria lei. Então, esse é um grande ponto que a gente precisa melhorar, e é por isso que eu sou pré-candidato a deputado federal, porque a gente precisa trabalhar na criação e principalmente na revogação de uma pancada, de um monte de leis que existem hoje no Brasil. Sabe, pra você ter uma ideia, existe uma lei que proíbe a gente colocar aqueles postos de combustíveis com autosserviço. Nos Estados Unidos é comum isso, né? A pessoa ir lá e ela mesma abastecer seu carro e tudo mais. Aqui no Brasil, é proibido. É proibido. E qual é a desculpa quando criaram essa lei para proibir isso? Porque eles falaram que estavam protegendo o emprego de frentistas dos postos. Não é a forma correta, cara. Não é o jeito certo da gente fazer isso, sabe? Hoje existe déficit de profissionais. O processo de desenvolvimento. De desenvolvimento por conta de proteger um grupo que são importantes, os frentistas, sim, mas esse frentista, tenho certeza que tem capacidade de aprender outras habilidades para pegar um emprego, inclusive, que vai pagar mais. A gente citou agora da economia digital, que está faltando mão de obra qualificada. Sabe? E tudo isso passa por um segundo problema muito importante. Então, primeiro, a insegurança jurídica, que é causada por leis ineficientes, né, que a gente precisa, mais do que criar, revogar leis. Então, eu vou ser o deputado, se Deus quiser, o deputado federal de Goiás, que vai lutar para revogar a lei. Eu até brinco com o pessoal ali que minha meta pessoal, claro que não vai ser uma regra 100%, mas a minha meta pessoal é para poder propor um projeto de lei, eu vou tentar revogar pelo menos uns 10 antes, para poder balancear um pouco aquela casa ali, porque tem lei demais nesse país. Então, a gente precisa melhorar essa questão. E a segunda questão, que impacta inclusive na geração de emprego, que a gente estava falando agorinha, é melhorar a educação básica. Melhorar a educação básica. Isso é um ponto que é recorrente na minha fala, porque eu sou professor. Eu entendo exatamente o problema da ponta. O problema da ponta não é a quantidade de verba destinada para educação só, não. O problema é a má gestão que não deixa esse dinheiro chegar na ponta. Então a gente precisa de legisladores que vão criar, não leis que vão atrapalhar esse processo, mas que vão ajudar. Sabe, já teve situação, por exemplo, de eu ter um amigo que queria investir, doar um dinheiro para poder construir uma quadra coberta em uma escola pública, e ele foi impedido, ele não podia fazer isso. Não tinha jeito dele doar esse dinheiro para poder melhorar a escola pública. É difícil, por exemplo. O Estado não faz e não deixa a pessoa fazer também. Não deixa. Então, digamos que eu tenho 3 filhos, né? Então, digamos que eu quisesse doar a vaga de escola para uma outra pessoa que não é meu filho, não é meu dependente, não é ninguém. Sem precisar mentir na declaração de imposto de renda, nem nada disso. Eu quero simplesmente doar, eu quero ajudar uma pessoa ali, fulano de tal ali, uma criança, eu quero pagar uma vaga para ele na escola particular e abater isso do imposto de renda como gasto com educação e tal. Não pode. Para fazer isso, a pessoa teria que mentir que aquele cara ali é seu dependente. Então, e que não é o caminho certo. Então, a gente quer criar leis e revogar leis que vão ajudar a pessoa a ter liberdade para investir o seu dinheiro onde bem entender e para realmente fazer com que o Estado invista recursos aonde realmente importa. Lucas, para cada R$1 investido na educação básica, isso retorna em R$1,84 na economia. Então você vai ter esse ganho aí de mais de 80% na economia se você investe na educação básica do jeito certo, com um ensino inovador, preparando uma mão de obra qualificada para ocupar as vagas dos empregos que nem existem hoje. Vão existir daqui 10 anos, vai ter emprego novo aí, ó. E essa galera tem que estar bem preparada. Então a gente tem que formar bem os professores. Sabe, professor, infelizmente a gente aprende, eu fiz faculdade de licenciatura e a gente não aprende a aula lá. A gente aprende um monte de teoria educacional linda, maravilhosa, que talvez funcionasse há 100 anos atrás, mas que não tem aplicabilidade prática hoje. E aí o professor chega na sala de aula e não sabe muito o que fazer. Por que eu consigo hoje formar vários professores na internet e tenho espaço para ajudá-los a crescer, a desenvolver a educação? Por que é um propósito meu fazer isso e continuar fazendo na minha vida toda? Porque eu entendo que o professor que usa tecnologia para poder mudar a vida das pessoas, ele está contribuindo muito para a sociedade. E enquanto deputado federal, enquanto legislador, eu vou facilitar ainda mais esse processo, sabe? Para a gente não ficar tão dependente desse ensino tradicional, esse ensino formal, e usar o ensino informal como algo para acelerar o processo de desenvolvimento do nosso país e melhorar toda a estrutura do nosso país. Então,
são ideias, são conceitos que a gente quer trazer para a política e, de fato, melhorar a vida das pessoas através desses pontos aí. Claro que existem vários outros aí, mas esses são principais que a gente precisa citar. Professor Éder Bento, a galera aí tem comentado que existe ali uma divergência dentro do partido de quem vai apoiar para presidente. Queria saber se você, como candidato, como pré-candidato, como pessoa, se você vai fazer palanque para alguém, quem você vai apoiar e se realmente existe essa situação dentro do Partido Novo. Lucas, vamos lá. De fato, o Partido Novo é um partido de liberdade. Então, todos os seus filiados têm liberdade para apoiar qualquer candidato que seja. Só que a primeira vez que Goiás vai ter o privilégio de lançar a chapa completa para todos os cargos. Então, quem realmente acredita na coerência que o Novo tem, né, vai acabar votando na chapa completa. Então, nós temos um pré-candidato a governo, que é o Edgar Diniz, excelente nome. Nós temos um pré-candidato a Senado também, que é o Leonardo Rizzo. Nós temos uma chapa completa para deputado federal e uma chapa para deputado estadual do Novo, onde a gente vai poder participar de todos os cargos e dar essa opção para a população de votar realmente em pessoas que têm coerência na política e que vão fazer diferente com uma estrutura, com uma ferramenta diferenciada, que é o Partido Novo. Então, você não vai ter surpresa no Novo. O Novo faz processo seletivo para escolher candidato. Então, as pessoas que estão nessa chapa são selecionadas dentre as melhores pessoas que já são de sucesso na sua vida pessoal, profissional, e que vão ser inseridas na política agora para fazer a diferença para a população. Então, sim, eu vou fazer palanque. Os meus candidatos, né, os meus futuros candidatos a governador, a senador, são os candidatos do Novo. Para a presidência também, nós temos o Luiz Felipe Dávila, nosso candidato à presidência. Então, a gente vai, sim, focar nisso e levar essa mensagem para as pessoas de Goiás e mostrar para eles que dá para fazer uma política diferente. Top. Professor Éder Bento, foi um prazer, como eu disse no começo do programa. É um prazer conversar com um amigo, melhor ainda do que um outro convidado. É uma pessoa que eu admiro bastante como pessoa, como profissional e como pessoa pública, né? Queria te agradecer e queria que você deixasse suas considerações finais aqui pra gente. Lucas, eu que agradeço aí o convite, estou sempre à disposição pra gente bater esse papo aí sobre vários assuntos, tem muita coisa pra gente conversar. E eu quero convidar o pessoal que está assistindo esse episódio aí para seguir a gente nas redes sociais, né? Só procurar Prof. Éder Bento, tá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, esses lugares todos aí, Twitter. É só procurar Prof. Éder Bento que você vai encontrar a gente aí, tá bom? Segue a gente e vem entender as nossas ideias, vem aprofundar um pouco nos nossos conteúdos. E eu tenho certeza que a gente vai surpreender nessa campanha aí, tá bom? Um abraço para vocês aí. Valeu. Pessoal, esse foi o terceiro episódio do podcast mais rico do Brasil. Tenho certeza que essa conversa foi muito produtiva, agregou muito valor, trouxe propostas inovadoras, ideias inovadoras. Você que quer apoiar esse canal, se inscreva, curta e compartilhe. E tamo junto. Até o próximo podcast.